se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Nós gostaríamos de saudar a amada Igreja de Cristo Jesus com a graça e a paz aos amados que nos acompanham por esta live, você na sua casa, no seu lar. Queremos que você cultua ao Senhor nosso Deus juntamente conosco, que você possa adorar o Deus eterno, poderoso. E nós iremos fazer a primeira leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 47. Palavra do Senhor, Salmo 47, que diz assim, a palavra de Deus: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos
e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exultou gloriosamente. Aleluias, esta é a palavra do Senhor, o grande Deus, como diz o título desse texto, Deus, o Rei da terra. Ele é o Rei da terra, Ele é o Rei das nações, Ele é o Rei das nossas vidas. Nós vamos fazer uma oração de adoração a esse Rei majestoso, glorioso, que se encontra nas nossas vidas e que se manifesta através das nossas vidas. Esse Deus que se manifesta através da natureza, mas se manifesta através de Jesus Cristo, através da sua santa palavra. Nós iremos orar a esse Deus maravilhoso. Grandioso Deus, altíssimo, como lemos na tua palavra, tu és o grande Rei, ó Deus, sobre toda a terra. Tu és o Deus eterno sobre todas as nações. Tu és o Deus poderoso que reconhecemos. Reconhecemos, ó Deus, que não há outro Deus semelhante a ti. O nosso, ó Deus, o apóstolo João, ele diz no livro do Apocalipse que tu és aquele que tem escrito na coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és o Deus eterno, o Deus a qual, ó Pai amado, merece toda a honra, todo louvor e toda adoração. E por isso nós nos rendemos nesta noite, para bendizer ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, ó Deus, porque somente a Ti, ó Deus, todo louvor, todo culto, ó Pai, deve ser prestado, porque, ó Deus amado, somente o Senhor deve ser reconhecido, pois, ó Deus, não há outro Deus semelhante a Ti. Muito obrigado, Deus, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos salvado, até aqui o Senhor tem estado com a Tua igreja, protegendo, livrando de todo mal. Até aqui o Senhor tem guiado a Tua igreja, estado com ela, e, ó Deus amado, em forma de tributo, em forma de, ó Deus amado, louvores, ó Deus, a Ti, ó Deus amado, nesta noite, queremos adorar o Senhor, dizer, ó Pai Santo, que Tu és o nosso Deus, e reconhecemos nessa noite, e para todo sempre, que não há outro. Todo louvor, toda honra, seja somente ao Senhor, nosso Deus, aquele Deus que está aqui nesse momento, mas que está sentado em um alto e sublime trono, ó Deus, sendo adorado, prestado culto, não somente, ó Deus amado, pela nação brasileira, não somente, ó Deus amado, por esta, ó Pai, por o Teu povo neste país, mas em todos, ó Deus, em todos os lugares da terra, nos quatro cantos da terra, ó Deus, Tu és adorado, glorificado, enaltecido, porque a Tua igreja, ó Deus amado, reconhece que Tu és o Deus verdadeiro e não há outro. E é nesta noite que nós adoramos o Teu nome. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo espalhado, ó Deus, sobre a face da terra. Abençoa a Tua igreja nos seus lares, ó Deus, adorando o Senhor, bendizendo ao Senhor. Que, ó Deus, eles sintam a presença do Senhor nos seus corações, nas suas almas, e que possam adorar o Senhor em espírito e em verdade. Assim nós glorificamos a esse Deus, o Rei da terra, o Rei das nossas vidas, o Rei de todas as nações. Glórias sejam dadas somente a Ti, Senhor nosso Deus. Aleluias. Amados, nós iremos ainda adorar a esse Deus, Rei da terra, nosso Senhor, com o hino de número 164. Hino do inário 164, 164.
nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é ama ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Graças a Deus, meus irmãos. Deus continue nos abençoando com a sua palavra. Queremos convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, e ler conosco apenas o versículo 21, texto esse que será tomado para a nossa meditação nesta noite. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, apenas o versículo 21. Nos diz assim, então, a inerrante palavra do Senhor, o nosso bom Deus. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Que nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus, ele veio, encarnou na pessoa de Cristo, andou no meio de homens pecadores, no entanto, diferente de nós, ele não pecou. Para que então se cumprisse aquilo que foi dito por meio dos profetas, aquele que viria para nos salvar, como João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. De fato, Cristo fez isso, quando ele morreu na cruz. De sorte que nós, mesmo sendo regenerados, justificados por meio da obra meritórica unicamente de Cristo, ainda pecamos contra Deus. No entanto, o Senhor, que nos revela a sua santidade, também revela também a sua graça maravilhosa por meio do perdão adquirido por meio de Cristo. Nós vamos então, nessa hora, colocar as nossas vidas diante do Senhor, rogar a Ele que tenha misericórdia de nós, que perdoe as nossas falhas e que o Teu Santo Espírito nos conduza para vivermos uma vida de santidade, uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Oremos então. Ó Deus amado, diante do Senhor, da Tua santidade, santidade essa que nos é revelada pela Tua palavra, quando o profeta Isaías, quando ele, no ano da morte do rei, quando viu o Senhor sentado no sublime trono, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque vi o Senhor, porque sou pecador. E o Senhor se revelou de majestade e glória, mas o Senhor mesmo nos diz que aquele que vê a glória do Senhor, também ele enxerga a miséria do pecado. O que o pecado nos tornou, ó Deus, o que a queda fez conosco, mas mediante o sacrifício de Cristo, que nos purificou, nos regenerou,
nos fez nova criatura por meio da obra de Cristo, da sua morte. Agora, ó Deus, temos a salvação, temos então a certeza de que o Senhor habita em nós. No entanto, ainda pecamos contra o Senhor. Mas o apóstolo João vai dizer: se confessardes o vosso pecado, Ele é fiel e justo para vos perdoar de toda a iniquidade. E nós temos Cristo Jesus como nosso Salvador. Por isso, com o coração contrito e compungido, nos achegamos diante do Senhor, ó Deus, que damos aos teus pés com o coração quebrantado, arrependido, quer seja por ação, quer seja por memória, ó Deus, por ação ou por pensamento. Levamos as nossas mentes cativas ao teu trono e pedimos perdão ao Senhor. Dizemos: Senhor, perdoa a nossa iniquidade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Sara, ó Deus, ó Pai, a nossa alma. Ó Deus, nos dá o teu refrigério, ó Deus, o teu bálsamo, Senhor Deus. Perdoa a iniquidade do teu povo. Tem misericórdia de nós. Deus, só nos resta o corar de vergonha, ó Deus, de confessar ao Senhor, dizer: pequei contra o Senhor. Mas ao mesmo tempo olhar para a cruz de Cristo e saber que dela emana, ó Deus, poder para nos perdoar. Como o apóstolo Paulo nos vai dizer nessa epístola, que Ele se fez pecado por nós, para nos salvar das chamas eternas, mas também para nos livrar das mazelas deste mundo. Ó Deus, é assim que nós oramos ao Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Certo de que o Senhor nos perdoou, e assim possamos continuar na sua presença santa, porque não há como pecadores se acheguem na presença de Deus sem reconhecer o seu estado de miséria, mas reconhecendo a sua santidade. Por isso o Senhor nos recebe. Então queremos, na presença dEle, ler o Salmo 117. Iremos fazer leitura deste Salmo e logo em seguida estaremos louvando ao Senhor com 2 cânticos de louvor. Enquanto o pessoal, os irmãos, se organizem aqui para estarem louvando o Senhor com 2 cantos, eu quero ler este Salmo, Salmo 117, que é um convite a todos os povos da terra louvar ao Senhor. Por mais que o ímpio não responda a esse louvor, mas há um chamado de Deus. No entanto, quem corresponde a esse chamado é o povo de Deus. Esse chamado não é apenas para louvar a Deus com os lábios, com cântico, mas é também com a sua vida. Por isso o ímpio não pode responder a esse chamado, a não ser que Deus o convença da sua miséria e do seu pecado. Então o salmista nos diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para todos sempre. Então esse convite é para os homens louvar o Senhor. Então mesmo o homem não sendo regenerado, ele pode louvar o Senhor, porque ele está recebendo então da graça comum do Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor. Eu quero convidar você novamente para continuar louvando nesta noite conosco. Eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei.
estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
nos separará? Quem nos separará Do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará Do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, como bem cantamos aqui, nada nos separará do amor de Cristo. Porque aquele que começou a boa obra em nós há de terminar de forma perfeita na sua volta. Enquanto isso, estamos aqui adorando a Ele, pois Ele é o Cordeiro digno de receber toda a honra e toda a adoração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 20, onde estarei fazendo a leitura desse texto. Texto esse que será exposto nesta noite. Salmo de número 20. Leamos então o Salmo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Celebremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitória, força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Senhor, nosso Deus, nós diante do Senhor
invocamos o nome do Senhor mais uma vez, não que o Senhor esteja ausente, mas para que o Senhor se manifeste no meio de nós, com os atributos de graça e bondade e misericórdia. Ó Deus, e como é bom, ó Deus, poder confiar no Senhor. Como é bom, ó Deus, ouvir a voz do Senhor por meio da Tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que nos fortalece, ó Deus, mesmo nos dias de dificuldade, porque nós temos o Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor não nos desampara, o Senhor não deixa o Teu povo perdido, ó Deus. O Senhor nos guia, porque nós temos o Teu Espírito Santo dado, esse Espírito Santo que foi outorgado pelo próprio Deus. O Senhor nos deu o Consolador, aquele que está conosco todos os dias. Ó Deus, e diante da Tua glória e da Tua majestade, diante da Tua palavra que foi lida, ó Deus, nós pedimos que o Senhor, então, desvenda os nossos olhos, para que possamos enxergar a maravilha da Tua lei. Ó Deus, nos abençoa nesta noite com o poder da Tua palavra. É assim que nós oramos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, irmãs, ouvintes da palavra do Senhor, nós estamos diante de um salmo. O próprio texto nos diz que quem escreveu esse salmo foi, de fato, o salmista Davi. E esse salmo, chamamos de salmos messiânicos, Salmo 20 até o Salmo 24, ele é um dos salmos contidos, chamados como salmos messiânicos, ou seja, retrata o aspecto da vida e também da obra do Messias, o Messias que foi prometido a Israel, e esse Messias ele vem então encarnado na pessoa de Cristo. Então aqui o que nós temos é a promessa do Messias nesse salmo. Nós temos então aqui o aspecto da obra do Messias, da obra daquele que viria e que de fato veio. Então essa obra, esses aspectos são retratados aqui no Salmo 20. Aqui nós entendemos que quando nós fazemos uma leitura do Antigo Testamento, particularmente da teologia do Velho Testamento, nós entendemos que então há leis, ou seja, na verdade a lei mosaica, que é de fato o Pentateuco, ela para os israelitas, ela era bem específica no que se diz respeito àqueles que buscam a Deus, aqueles que se colocam diante de Deus, particularmente antes da batalha. Então, você vê isso em Deuteronômio capítulo 20, e todas as vezes que saíam para a guerra, antes de enfrentar o inimigo, eles buscavam então uma bênção de Deus, então, para que então não voltassem derrotados, porque quem, na verdade, iam com eles na frente era o Senhor. Ou seja, todas as vezes que buscavam a face do Deus, eles retornavam vitoriosos, retornavam com a bênção do Senhor. Aqui tudo nos indica este salmo que se encontra em uma situação semelhante à dos reis que guerreava, a saber, o rei Davi, esse que escreveu. Então ele vai aqui contando, a ideia é essa, ele escreve então um salmo, esse salmo então é entregue então aos cantores, para que seja cantado também na congregação, e ele como rei, antes de saírem para a batalha, eles buscavam a Deus, eles consultavam o Senhor, e então eles ouviam a bênção do Senhor, e a fim de que então pudesse vencer o inimigo no nome do Senhor, então honrando o nome do Senhor, o povo então saía para a batalha. Então, a ocasião nos parece então ser esse momento em que o rei ele apresentava então os sacrifícios a Deus, os quais eram ministrados pelo sacerdote nesse contexto. Enquanto o rei se apresentava os seus sacrifícios, o povo então dizia as palavras semelhantes a dos versos 1 ao verso 5. Então nos parece que era uma oração e depois transformada em um cântico. Então, dito essas palavras, um indivíduo, certamente um levita, que fazia parte do grupo de sacerdote, fazia a declaração como está no versículo 6, e finalmente toda a congregação levava a sua voz expressando a sua confiança em Deus, chamando a ele, na verdade clamando a ele por vitória, pedindo que Deus concedesse vitória ao rei. É exatamente isso que descreve os versos de 7 ao 9. Então esse é o contexto do Salmo. Então, no caso aqui do Salmo 20, era o dia em que um rei, ou o seu cabeça, no caso aqui de Israel, ia então enfrentar os inimigos. Então, inimigos, nesse contexto, era comum se levantarem contra
Israel. E aí então, quando se preparava para a guerra, na verdade havia angústia no coração do povo quanto a uma guerra, porque na guerra, mesmo que o exército saísse vitorioso, haveria percas, ou seja, certamente famílias ficariam sem um esposo, porque morreu na guerra. Então eles pediam que o Senhor trouxesse paz, e então trouxesse não apenas a vitória, mas também desse paz ao povo. Então é interessante que, aplicando isso à nossa realidade, nos nossos dias, no dia de tribulação, né, no dia de extrema preocupação que temos passado nos dias de hoje, pode ser aqueles em que más notícias muitas vezes chegam até nós. Talvez nós não estamos preparados para receber esse tipo de notícias. E aí, então, por vezes, essas más notícias elas nos alcançam. Então, às vezes, essa notícia nos traz sofrimento. Chegam até nós. Talvez alguns de nós sofram ações maldosas de uma pessoa, talvez que queira derrubar, talvez que queira fazer o próprio mal. Talvez possamos passar esse tipo de tribulação. O dia em que ou o dia em que sentimos que o inferno destacou um pelotão até maior, enviando até os seus demônios para nos assaltar com tentações terríveis, para pecar contra Deus, para quebrar a sua lei. Talvez um de nós podemos passar por esses momentos. Mas é neste dia de tribulação que vemos que servimos a Deus. E é nesse dia, então, que nós podemos ver que Deus, Ele é um Deus invencível, é um Deus todo-poderoso, um Deus que está com o seu povo, que nutre o seu povo pela sua palavra, pelo meio de graça, a saber, a oração que Deus deixou, um meio lícito para orarmos a Deus, para pedir a Deus que nos dê força, que nos revista, para então ler a sua palavra, compreender e ficar bem alimentado, porque certamente um dia de tribulação pode nos assolar. Certamente, um dia que estivermos em casa, na mais tranquilidade, podemos receber más notícias. E aí, então, no dia da tribulação, como você reagirá? A primeira coisa que o salmista no texto nos mostra é que a reação do crente deve ser buscar a Deus com todas as suas forças. Então ele vai dizer, o Senhor me responda no dia da tribulação. Então ele fala isso do verso 1 até o verso 5. Ele vai dizer então que o crente deve buscar a Deus. Antes de partir para a guerra, você vê então aqui Davi, com o seu exército, o rei de Israel, ele tinha que ir ao santuário de Deus, ele tinha que apresentar sacrifícios a Deus. Enquanto orava, ele pedia proteção, ele pedia a vitória, ele pedia não apenas a vitória contra os seus inimigos, mas Davi também pedia a proteção contra os seus inimigos que iam invadir as suas fronteiras das terras que o próprio Deus demarcou e deu a Israel. Então, nesse texto aqui, nesse exato momento em que ele dá ênfase aqui, no que ele fazia, ou seja, as suas orações, Davi trazia as suas ofertas a Deus, e o povo em alta voz, pelo menos é o que o texto nos dá a entender, dizia com palavras que estão nesses versículos, ou seja, o rei era a figura mais importante nesse cenário. E aí a pergunta é, por quê? Na pessoa do rei, o povo inteiro se vê personificado. Ou seja, a sua vida nacional sustentada, ele é o fôlego da vida, a sombra protetora, a lâmpada de Israel. Então veja que, por isso que nesse contexto, esse salmo ele é messiânico, porque apontando para o rei que tipificava tudo isso aqui, era mostrando que viria um rei futuro, superior a Davi. Na prática desse papel, a prática desse papel acaba sendo por grandioso demais para qualquer pessoa, senão o Messias. Quem poderia representar toda a raça humana nesse aspecto, sustentar com todo o fôlego de vida, com toda a sombra protetora, sendo a luz a não ser o Messias? É interessante que
esse texto que retrata exatamente o Messias, tratando-se, portanto, aqui de um prenúncio dele, anunciando que esse protetor, esse que dava fôlego de vida, que sustentava, ele estava por vir. Então, na batalha, o rei, ele era o alvo do exército inimigo, que dependeria o maior número possível de soldados para derrubá-lo, porque se vencesse o rei, o seu exército ficava desnorteado e não tinha mais força mais para seguir a batalha. Se o rei caísse, o seu exército seria abalado e os inimigos então venceriam. Então, por isso, ou seja, por esta razão, o salmista não somente ele se coloca como uma figura de rei, mas também o povo buscava, se colocava diante de Deus para então colocar as suas ofertas, colocar então as suas orações e também colocar as suas esperanças, a esperança de voltar vitorioso, porque entendia que Deus estava naquela batalha, Deus ia na frente com o seu povo. Aparece neste texto aqui verbos que são bastante interessantes para nós. E esses verbos, eles no hebraico, eles estão conjugados no presente do substantivo, que isso, na verdade, indica para nós que essa expectativa que o povo tinha em relação a Deus. Primeira coisa, o verbo que aparece aqui, responder, quando ele diz, ó Senhor, o Senhor, melhor dizendo, te responda. Então, o verbo responder, a raiz dessa palavra significa conceder um pedido. Então, o povo, na oração, se coloca diante do Senhor e diz, ó Senhor, o Senhor te responde, ou seja, concede-te, Senhor, esse pedido. Ou seja, o rei, ele pedia a Deus que ele desse, melhor dizendo, vitória. E o povo, juntamente com ele, alimentava essa expectativa do favor divino. Porque quem poderia, então, quem era tolo bastante para ir a uma batalha, nesse contexto, tendo Deus de Israel como seu Senhor, sem a bênção do Senhor, sem fazer aquilo que a própria lei comunicava para os reis e para o povo de Israel. E é em Deus que encontramos as respostas para as nossas orações. Às vezes nós vemos pessoas procurando respostas das suas orações de forma externa. Na verdade, é em Deus que nós devemos buscar a resposta, e Ele o responde. E nós vemos a resposta de Deus na verdade, Deus está respondendo às nossas orações, e mediante o que está acontecendo conosco, ou seja, pelas circunstâncias, nós vamos ver, sim, a resposta de Deus. Outro verbo que aparece aqui, como eu disse, alguns verbos, na verdade, no total 5 aparece, é o verbo elevar, ou seja, o nome de Deus, o Deus de Jacó, te eleve em segurança. O significado aqui é engrandecer, é exaltar, ou seja, o nome de quem? Do Senhor. Aqui é a ideia de que a própria glória de Deus se manifeste. E por quê? Porque eles estão exaltando a Deus. Irmãos, assim, o povo de Deus deve então fazer as suas orações, exaltando a glória de Deus. O povo chamava com o rei, clamava com o rei, pedindo a Deus que ele desse vitória ao rei, pois o nome de Deus estava sobre ele e sobre o povo do Senhor. É interessante, se esse povo se fosse derrotado, o nome de Deus seria envergonhado. Isso tem muito a ver com quando nós professamos a nossa fé no Deus verdadeiro, quando nós dizemos que pertencemos a uma denominação, que somos de fato cristãos e que invocamos o nome de Deus. Isso deve ser levado em conta. Outro verbo também que aparece aqui é o verbo enviar, ou seja, ele vai dizer, do seu santuário te envie socorro, versículo 2, ou seja, o santuário guardava ali o símbolo da presença de Deus com o seu povo, com ou seja, a arca da aliança que estava naquele momento ali. Aqui você não tem o templo, você tem aqui o tabernáculo, você tem então a arca da aliança andando, o Senhor andando por meio do tabernáculo, mais do que um lugar, e sim, irmãos, aqui a ideia é que tudo isso aqui é o local da habitação do próprio Deus, ou seja, o seu povo espera socorro de um Deus que é presente no meio dele. E é de Deus somente que devemos esperar o socorro. Outro verbo que aparece aqui no texto, que é interessante para nós, é o verbo suster. A raiz
verbo diz que a palavra vai dizer, e desde Sião te sustenha. Então, a raiz desse verbo aqui é da ideia de que Davi já havia transportado a Arca da Aliança para o Monte Sião, onde estava o santuário de Deus, e onde, posteriormente, fora construído ali o templo do Senhor, onde Salomão executou a obra. Mas a presença de Deus é que sustentava o seu povo. É a presença de Deus que estava com o seu povo. Então, aparece aqui, então, o quarto verbo, que é conceder. Ou seja, conceda-te segundo ti o coração. O povo esperava que Deus desse ao rei o que ele tinha pedido. É interessante que aqui, Davi não está pedindo a Deus que o proteja, simplesmente porque ele sabera que estava isso na lei. Mas sim porque é comum do servo do Senhor se aproximar dele, saber a quem ele está pedindo. É interessante que as palavras, os verbos que são colocados aqui, é exatamente de entender isso. Ele sabe a quem ele está pedindo, ele sabe quem está diante dele, por isso que ele apresenta sacrifícios, por isso que ele faz as orações. Então, a ideia aqui é que Deus desse ao rei não apenas sabedoria, mas desse também discernimento, sobretudo para alcançar a vitória. Davi, ele nunca saiu para guerrear por sua mera vontade. Antes, todas as batalhas em que ele se envolvera foi para defender o seu reino, que estava constantemente sob ataques de inimigos. E em Deus, irmãos, e é em Deus que deve estar o nosso coração, para que não queiramos apenas aquilo que seja desejo nosso, ou seja, vontade própria do nosso coração, mas sim que seja a vontade do Senhor. E o último verbo que aparece é a palavra realizar, o verbo realizar, quando ele vai dizer, e realize todos os teus desígnios, no versículo 4. Este verbo traz a ideia de encher, de completar, de satisfazer. Essa é a ideia aqui. Há um teólogo do passado, Matthew Henry, ele vai dizer, ele nos lembra que o povo podia dizer tal coisa a Deus, porque bem sabia que Davi era um homem segundo o coração, seu coração, melhor dizendo, e por isso mesmo não pediria nada que se fosse supérfluo e para a sua própria glória pessoal. Somente Deus pode tornar realidade aquilo que nosso coração anseia, aquilo que nosso coração tem desejo, e é por isso mesmo que a sua glória deve ser o alvo das nossas petições. No versículo 5, nós encontramos a expressão máxima da esperança do povo no Salmo 20, quando ele vai dizer, celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Veja que, enquanto intercedia pelo rei, a ideia aqui é que, enquanto o rei estava pedindo a Deus que satisfizesse todos os seus votos, o povo tinha aqui a certeza do resultado daquela batalha. Era como se ele tivesse, olha, nós vamos guerrear com aquele exército, mas a certeza é de que o retorno vai ser cheio de júbilo, o retorno vai ser cheio de celebração, porque é o Senhor que vai nos dar essa vitória, porque havia de conceder isso a ungido do Senhor. E no dia da batalha, certamente o Senhor encheria os corações do povo com essa esperança de que eles voltariam com a vitória. No dia da tribulação, nós devemos buscar intensamente a Deus. Nós devemos colocar as nossas mãos todas, as nossas esperanças todas no Senhor, porque, de fato, dele vem a vitória. Esse povo aqui tinha em mente que sairiam para a batalha, estavam hasteando aqui, hasteando os seus pendões, ou seja, que é uma espécie de bandeira grande para os inimigos verem ali o seu estandarte. E tanto na batalha quanto após, ao vencer os inimigos, eles acreditaram a Deus todo o louvor e glória pela vitória. Então, aquela vitória não foi pela força do braçal dos guerreiros. Essa vitória, ela foi uma vitória dada pelo próprio Deus. Amado irmão, ouvinte, aplicando já
do verso 1 ao 5, para nós, fazendo aqui essa aplicação, nós queremos, do verso 1 ao 5, dizer que as batalhas nas nossas vidas para serem vencidas, elas devem começar no exato momento em que o nosso louvor é direcionado a Deus. E aí, quando eu me refiro a louvor, não apenas os cânticos, que também é uma expressão de louvor a Deus, mas sim a nossa vida, no que se diz respeito a fazer a vontade de Deus. No momento em que nós alinhamos o nosso louvor à vontade de Deus, e aí devemos sim esperar pela graça maravilhosa do Senhor que é nos concedida por meio do poder do próprio Deus, ou seja, as respostas das orações. Ou seja, no dia da tribulação, nós devemos buscar o Senhor, porque nas nossas orações, quando nós colocamos diante do Senhor, no dia em que o nosso coração estiver cercado de inimigo, pesado, atribulado, pelos ataques que, por mais que, os diversos que você possa imaginar, se então se entrarmos na presença de Deus, buscando Ele com todo o nosso coração, e aí a ideia de buscar aqui é uma atitude de esperança, uma atitude de fé, porque nós vamos esperar em Deus, nós vamos confiar naquele que pode de fato fazer todas as coisas. Então, se um dia a tribulação bater na nossa porta, vamos buscar a Deus com a confiança, com a certeza de que Ele nos dará da sua vitória. Em segundo, dizer que outra verdade que esse texto comunica no dia da tribulação, não apenas buscarmos a Deus, do verso 1 ao 5, mas do 6 ao 9, confiar em Deus. Porque não adianta apenas clamarmos, não adianta apenas expressar isso de forma verbal. Deve ter, então, fé nas nossas orações. Então, veja que após o coração do rei, após o clamor, não apenas do rei, mas um clamor aqui comunitário em favor, o sacerdote fazia algo com essas palavras. Essa expressão está no versículo 6, expressando que a confiança no próprio Deus. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. É interessante olharmos para essa palavra, quando ele diz, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. É interessante também perceber que o reino de Davi foi fundado mediante a vocação de Deus, quando constituiu ele rei de Israel. Não foi Davi quem declarou-se rei, mas foi Deus quem o declarou. Então, a aliança que Deus faz com Davi, ou fizera com Davi, dera-lhe não apenas a garantia de que ele governaria Israel, mas que também ele venceria os seus inimigos, como também viria o seu reino ser perturbado por seus inimigos, e também ver o seu reino por vezes assolado, mas pelos seus descendentes. Mas a promessa era que o Senhor levantaria um para governar de forma plena. Ou seja, da boca de Deus, Davi recebera a convocação, mas das mãos do próprio Deus é que vem o poder para governar o seu reino. Então, o que está estabelecido aqui exatamente é o pacto, é a aliança. Deus protege o seu povo dos ataques dos inimigos. Ou seja, o rei e o povo pediriam a Deus que respondesse à oração do rei. Então, agora o sacerdote, ele é como se fosse uma espécie de interlocutor, ou seja, ele vai declarar, sei que o Senhor, ou seja, o Senhor há de responder a essa oração. Antes, eles pediram a Deus que respondesse ao rei. Ou seja, quando ele diz ao rei do seu santuário, desde Sião, no versículo 2, e agora ele tem a certeza de que essa resposta ela será positiva, que ele dará vitória ao seu povo. Ou seja, o livramento aqui de Israel era um livramento futuro, com a certeza de que eles poderiam sair para a guerra e, ao retornariam com a vitória. Então, ele faz isso da onde? Do seu santo trono. Veja que a ideia aqui, por mais que Israel tivesse a ideia de que Davi era o rei de Israel, mas eles sabiam que o rei supremo era o Senhor, então ele governava do seu trono. A ideia aqui, irmãos, é que confiar em Deus significa se apropriar
de suas benditas promessas, ou seja, promessas essas que Deus fez na aliança, que Davi também tinha conhecimento dela, ou seja, ele teve acesso a essas alianças, porque o próprio Deus o fala com ele. E a ideia, então, aqui que ele está dizendo, olha, enquanto os meus servos, enquanto o meu povo confiam em mim, ao contrário dos ímpios que confiam em cavalos, confiam em carros. Então, a ideia aqui é que, quão grande é a loucura do homem confiar nos seus próprios recursos, porque isso lhe conduzirá à ruína. Essa é a ideia. Enquanto isso, os filhos de Deus declaram, nós, porém, nos gloriemos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Exatamente isso que o texto vai nos dizer. O que distingue o povo de Deus dos demais povos é a sua confiança em Deus. O verbo aqui que aparece, gloriar, ele traz a ideia de relembrar, de recordar, trazer à memória, louvar a Deus. Então, recordando os poderosos feitos de Deus no passado em nosso favor, certamente o nosso coração será tomado de alegria, tomado de júbilo, tomado de louvor a Deus, porque o resultado, irmãos, para aqueles que confiam em si mesmo, é oposto ao resultado dos servos que confiam em Deus. O texto vai dizer que os ímpios, ou seja, eles se encurvam, mas eles caem. Essas palavras descrevem aqueles que foram mortalmente feridos, que se encurvam quando recebem o golpe fatal e ali mesmo caem e aí morrem. Enquanto isso, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Exatamente essa é a ideia do versículo 8. Ou seja, pela graça de Deus, nós somos mantidos de pé. Pelo seu eterno poder, mesmo quando somos derrubados por golpes dos inimigos, o Senhor, por sua graça, nos levanta. Quantos de nós já não experimentamos nas nossas vidas momentos parecidos como esse, em que um golpe fatalmente nos abate, e a ideia é exatamente de nos aniquilar, de nos matar. Mas nós sabemos que a graça de Deus, ela é maior e ela nos levanta. Ou seja, é pela graça que nós somos mantidos de pé, é pelo eterno poder, porque quando nós somos derrubados, quando somos abatidos, é o Senhor que nos levanta. Diferentemente do ímpio que confia na sua força, confia nos seus cavalos, nos seus carros, ou seja, a ideia é que eles confiam no seu próprio poder, diferente do crente que confia no Senhor, porque a nossa suficiência, ela vem de Deus. Isso é um parâmetro para identificarmos a nossa fé. Se temos confiado nos aparatos que nos cercam, ou se estamos depositando a nossa confiança no Senhor. E é por isso mesmo que nós podemos clamar, como Israel fez aqui no versículo 9, ó Senhor, dá vitória ao rei, e responde quando clamamos. Por mais que, por vezes, nós clamamos, pedimos, e nós não vemos imediatamente a resposta. Isso não significa que Deus não ouviu, porque a resposta de Deus, ela pode ser diferente ao meu pedido. Por isso que devemos alinhar, então, as nossas orações de acordo com a vontade de Deus. E aí que, então, eu faço a última aplicação desse texto, dizer que se a sua confiança, ela está em Deus, ou se a sua confiança está em você mesmo, ou você tem posto a sua confiança nos seus recursos, ou você tem posto a sua confiança em você. Quem irá lhe levantar no dia da tribulação? Quem irá te sustentar quando o inimigo vier ferozmente contra você? Aonde está quem lhe dará forças nesses dias? Mas observe que uma confiança dividida, ela ofende tanto a Deus quanto nenhuma confiança. Pois em ambos os casos você pode estar dizendo que Deus não é suficiente. Somente a fé exclusiva em Deus o honra. Então eu não posso dizer que tenho fé em Deus, que eu confio em Deus para me livrar no dia da tribulação, no dia da angústia, e no entanto eu estar compartilhando, ou melhor dizendo, compartilhando essa fé com as minhas forças externas. Porque somente eu devo depositar em Deus, pois além de dizer que Deus é suficiente para
o seu servo, eu devo exaltar o seu nome como o único merecedor de confiança. Eu devo depositar a minha fé tão somente em Deus. Por isso que, por vezes, nós vemos pessoas dentro da igreja sofrendo porque tem uma fé dúbia, uma fé que vacila. Tem hora que a fé dela é por momento. Então, se tudo vai bem na vida dela, então a fé dela está a todo vapor. Então, se de repente alguma coisa não sai como ela quer, então ela começa a esfriar. Algumas pessoas deixam de congregar, a sua vida de oração baixa, a sua vida de leitura cai, quando na verdade Deus continua sendo o mesmo. Deus continua olhando, inclinando o seu olhar para o seu povo. O coração que não confia em Deus, ele se enfraquece, ele cai, ele definha, e ele acaba morrendo. Somente Deus pode nos livrar, porque aquele que confia inteiramente no Senhor Deus tem suas forças renovadas, tem a vida em seu coração, ou seja, louvor em seus lábios, ele tem o que contar, ele tem o que falar acerca dos feitos de Deus na sua vida. Precisamos sim, irmãos, ter fé em Deus, precisamos sim confiar nele, precisamos congregar, orar, mas precisamos compartilhar dos feitos de Deus, dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é gracioso, que ele chegou com providência na minha vida e que ele pode chegar também na sua vida. Eu quero concluir dizendo que há uma ligação muito importante para tirarmos desse texto, a saber que no dia da tribulação, é um dia para ser enfrentado também na comunhão com irmãos. Quantas pessoas, por vezes, passam dificuldade e se isolam e não compartilham da comunhão, da tribulação com os irmãos. Porque o irmão pode orar por mim, pode interceder por mim, pode, juntamente comigo, orar comigo. Davi, ele vai descrever este salmo para ser entoado, para ser cantado pela igreja, juntamente com a congregação, com todo o povo, quando ele vai dirigindo essas palavras, então ele vai receber aqui a intercessão do povo, essa é a ideia, por isso que o culto, ele é solene, ele é um ajuntamento, porque oramos a Deus, porque nós clamamos a Deus de forma coletiva, porque Deus se manifesta no meio do seu povo. Então essa é a ideia, porque no culto podemos também interceder, pedir que Deus se manifeste no meio do seu povo. E é interessante ver que, nesse exato momento, Israel tem a ideia de que Deus é soberano e que ele está operando no meio do seu povo. Israel estava junto do seu rei terreno, aquele que governava, que tinha e compartilhava da mesma fé. Então, a sua vitória seria a vitória de todo Israel, não seria uma vitória particular do rei. A partir do versículo 5, todos os verbos eles aparecem na primeira pessoa do plural, mostrando que, se estamos no povo de Deus, a luta de um é a luta de todos, a dor de um é a dor de todos, e por isso mesmo a vitória de um é a vitória de todos. E aí nós perguntamos, qual o valor que nós temos dado à comunhão? Qual o valor que nós estamos dando à celebração? Qual o valor que nós estamos dando à intercessão, à oração? Qual o valor que estamos dando a compartilhar a ajuda com outro irmão? E aí, voltando a nossa atenção para a pessoa de Cristo nas palavras desse salmo. Como eu disse que o salmo era um salmo messiânico, é importante celebrarmos que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Se estivermos unidos a Ele pela fé, então, se partirmos agora, isso vai se concretizar. E se Ele voltar agora, isso vai se concretizar. Porque a vitória de Cristo não é prometida a qualquer um, mas somente àqueles com quem Ele estabeleceu uma aliança. Por isso que o Evangelho deve ser pregado, deve ser ouvido, compreendido e dado uma resposta. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a compreender que nos dias de angústia, no dia de tribulação, é hora de buscarmos a Deus, é hora de confiarmos em Deus e esperar tão somente nele, que Ele vai nos dar a direção, Ele vai nos dar a resposta. Que Deus nos abençoe. Queremos então encerrar com uma oração. Quero convidar você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e orar conosco. Ó Deus amado, bendito seja o Senhor que
é um Deus soberano, que tem, ó Deus, pastoreado a igreja do Senhor. Deus, certamente o Senhor já venceu todas as batalhas. Ó Deus, a Tua palavra diz que o único inimigo a ser vencido é a morte. E em Cristo isso foi concretizado. Porque os crentes, eles não morrem, eles vivem eternamente, porque nós cremos na vida eterna. E isso só foi possível por causa de Cristo, porque um justo morreu no lugar de injustos. Ó Deus, nós temos o Evangelho nos dado hoje, temos a compreensão dele. E quantas vezes, ó Deus, a nossa fé oscila. Quantas vezes, ó Deus, em momento de angústia, de tribulação, Deus, nós desviamos o nosso foco. Por vezes, ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor nos dá, ó Deus, tribulação para nos achegarmos mais ao Senhor. Por vezes o Senhor nos disciplina para enxergarmos, ó Deus, a santidade do Senhor. Mas por vezes, ó Deus, estamos despercebidos do agir do Senhor. E isso nos traz danos, mas que possamos correr para o Senhor, buscar ao Senhor, esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque o Senhor fez uma promessa para a Tua igreja, o Senhor fez uma promessa para Israel, e nós cremos, ó Deus, que ela se cumpriu. Ó Deus, estamos só aguardando aquele momento, ó Deus, maravilhoso de nos encontrar com o Senhor. Ó Deus, então, por isso que nós podemos dizer, Maranata. Maranata, vem o Senhor Jesus, porque estamos preparados, pelo menos devemos estar, para nos encontrar com o Rei da Glória, para estarmos morando eternamente com Ele. Ó Deus, que então o nosso foco, ó Deus, de oração seja na glória de Cristo, naquele que governa, que nos dá a vitória. Ó Deus, e a vitória nós já obtivemos, ó Deus, de foi ter vencido, Cristo vencido a morte por nós, nos dado salvação. Que o Senhor abençoe o Teu povo. Abençoe, ó Deus, os irmãos que não estão podendo estar conosco nesta noite. Ó Deus, mas que a partir da próxima semana já poderão estar de acordo com a vontade do Senhor. Deus, é assim que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, queremos agradecer a todos que estão conosco, dizer que terça-feira e quinta-feira nós teremos a nossa live. No entanto, dizer também que já vamos estar com o templo, melhor dizer, com as portas da igreja abertas para a reunião presencial. Tendo em vista um decreto municipal liberando no máximo 30 pessoas, com os cuidados de máscara e espaço de um para o outro, usando todo o material de higiene. Nós vamos fazer o nosso estudo na terça, a nossa reunião de oração na quinta-feira, e domingo, primeiro domingo do mês, o dia do Senhor, nós teremos culto solene com a ministração do sacramento, com a ceia do Senhor. Deus assim nos abençoe, tenham todos uma boa noite.